Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, iniciando mais um vlogzinho aqui pro meu canal. De imediato mostrando aqui pra vocês o meu lookzinho do dia, gente, olha que legal. Mais uma blusinha aqui da minha loja, tá? Sally Store, quem não conhece, segue lá, tá no Instagram, é uma loja online. E aí eu tô com a minha calça, acho que não vai dar pra ver que ela é em cirrê. Ela tem um detalhe bem bonito aqui assim, ó, que brilha. E aqui ela é bem confortável e ela é de, como se diz, ela estica, né? E ela tem a cintura bem alta, ó. Cintura alta. E ela é forradinha por dentro, flaneladinha por dentro, tá? Então segue lá, Sally Stories, tá? De início é isso. Então tá bom, pessoal, agora eu vou falar aqui com vocês um videozinho de como eu conheci o meu marido, tá? Então eu vou falar pra vocês, assim, como que a gente se conheceu e tal, o primeiro dia que a gente se encontrou, como que foi o início de tudo. É assim, o meu marido, ele era cobrador na época, né? Que agora ele não é mais, cobrador de ônibus. E eu trabalhava na Barão de Prá, numa loja de presentes, né? Como se fosse uma Armarinhos Fernandes, só que tinha. Então, assim, eu trabalhava nessa loja fazia um tempinho, ele era cobrador de ônibus, e próximo dessa loja tem um terminal Parque Dom Pedro, pra quem não. Terminal Parque Dom Pedro, rebobina na fita. Terminal Parque Dom Pedro, pra quem não conhece, fica nas proximidades ali, Rádio Leste, por ali assim, né? No centrão de São Paulo. Então, pessoal, aí eu conheci ele, eu trabalhava nessa loja, já fazia um tempinho que eu trabalhava lá, trabalhava eu e meus dois irmãos, e aí ele trabalhava de cobrador numa linha lá. Aí tinha 4288, 4284, 4286, era Califórnia, Madalena e Planalto, eu acho, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, e aí o que acontece? Ele trabalhava nesse ônibus 4284, que era o Califórnia, e aí era Parque Dom Pedro, Vila Califórnia, né? Que é um bairrinho ali da Zona Leste, próximo Vila Alpina, desses lugares. E aí o que acontece? Ele trabalhava nesse emprego já desde os seus 18. Na verdade, eu conheci ele, ele já tinha tirado a primeira férias, tinha voltado de férias, o primeiro emprego dele, né, assim, registrado tudo direitinho. Ele tinha feito outras coisas, mas esse foi o primeiro emprego dele firme, assim, né, fixo, registrado. E aí, o que acontece? Ele trabalhava lá, fazia um ano e pouco, ele tinha acabado de voltar de férias, e aí diz ele que estava indo comprar algumas roupas, né, que todo mês ele comprava roupa e sapato, ele não tinha muito conhecimento ali do lugar, e ele pesquisou um lugar lá para ele estar comprando, e ele disse que indicaram para ele uma tal de galeria, acho que era a Galeria do Rock, se eu não me engano. E aí o que acontece? Ele pegou por engano, ele se confundiu com a Galeria Fagé, né, que foi o acaso de Deus, que eu falo assim, tipo, eu e ele, foi um destino que Deus preparou, sabe assim, obra de Deus mesmo, porque assim, ó, tudo era pra dar errado nesse dia. Tudo era pra dar errado. Foi muito engraçado. A gente conta até hoje, a gente dá risada. A gente fala, gente, não era pra dar certo em nenhum momento pra gente ficar junto. Tudo tava, esse dia assim, encaminhando pra dar errado e Deus ajeitando tudo pra dar certo. Foi muito engraçado. Foi assim, ó. Eu tava trabalhando e tal, né? Aí nesse dia não tinha muito movimento na loja. Eu não sei que dia que era, acho que era semana. E aí não tinha muito movimento. Eu tava parada lá na frente com o espanador, espanando a vitrine, tirando o pozinho dos ursos, né? E aí ele pegou e, gente, tá oscilando assim que a minha ring light tá meio doida. Deixa eu ver se ela para. Acho que não vai parar. Sei lá. Dá pra ir quebrando um galho. Então, e aí o que aconteceu? Aí o meu marido foi comprar roupa nessa tal de Galeria do Rock, que ele achou que era a Galeria Pajé. E aí ele foi na Galeria Pajé e errou. A Galeria do Rock é lá pra cima. Ele teria que pegar um ônibus e ir lá pra cima, lá de onde ele trabalha, bem pra lá, né, numas bandas pra lá, perto, próximo ao Parque Dom Pedro. E ele voltou e entrou pelas ruas por dentro, pra você ver como foi coisa do destino de Deus mesmo. Eu falo que foi pra me conhecer. Eu falo, você não foi pra comprar roupa, você foi pra me conhecer. Porque Deus tinha preparado pra você me conhecer. Aí o que ele fez? Ele pegou, entrou numa galeria, que era a Galeria Pajé, que fica de frente onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa lojinha de frente com a Galeria Pajé, no número 360 eu trabalhei. Não, 306, não é 360, 306. Era Leni Comercial.
Era uma loja de importados, né? Tinha de tudo, gente. De tudo que vocês imaginar, cacareco, de tudo qualquer coisa. Vocês imaginavam presente. Só não tinha roupa, mas ela vendia, assim, tipo, presente, brinquedo, importados, coisas pra casa, um tecido pra casa, mochila pra criança, tudo que vocês imaginar, presente de todo tipo, flores, tudo. Ela vendia. E aí eu peguei e tava trabalhando, tava limpando a vitrine. Nesse dia, quando não tinha movimento, a gente ou limpava a vitrine, ou organizava a vitrine, ou trocava os ursos, etiquetava tal, e fazia várias coisas lá e a gente nunca podia estar parada. Aí nesse dia eu fui pra vitrine, né? Fui limpar a vitrine, fui organizar tal, arrumar os ursos, tirar o pó e tal, e fui organizar tudo. Que às vezes a gente puxa na correria, assim, derruba e fica tudo bagunçado. E sempre a gente tinha que deixar tudo organizadinho. E aí nesse dia eu falei, eu vou limpar a vitrine. Cada um escolhe uma tarefa e vai fazer, né? Então uma ia organizar os brinquedos no meio da loja, outras iam etiquetar as coisas que chegavam, outras iam lá em cima no estoque conferir mercadoria e tal. E aí eu resolvi ficar na vitrine. Eu falei, eu vou pra vitrine. Aí eu peguei, fui lá, peguei a chave do cadeado, abri a vitrine, puxei os vidros, fiquei lá limpando e tal, organizando, espanando os ursos e tal, e colocando a etiqueta da Inmetro e tal. Aí quando foi depois, eu olhei pro lado, do nada, eu olhei pro lado, assim, parece que Deus falou, vira pro lado. E ele também, do nada, ele não tinha motivo pra olhar pra ele, porque ele nem imaginava que ali tinha uma loja, porque foi a primeira vez dele ali. E aí ele virou assim, olhou para frente da loja, olhou pra mim, sorriu, aí olhou, acho que louco. Aí eu fiquei assim, acho que doido, de onde surgiu isso? Aí ele olhou pra mim e fez assim, deu um tchauzinho. Aí eu, Ih. Aí ele deu um tchauzinho, deu uma olhadinha pra mim. Aí não sei se ele mandou beijo, sei lá. Eu sei que ele ficou me olhando a ser primeiro encontro, tá? Não foi combinado, ele não me conhecia, a gente não era. Eu pegava ônibus, ele não me conhecia, eu não conhecia ele, eu nunca parei pra olhar nele. Aí eu peguei, fui e falei assim, aí eu tava lá na loja limpando, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, ele sorriu, eu sorri de volta, aí ele deu um tchauzinho, aí eu retribuí, dei tchau pra ele também, e aí ele olhou pra mim, sorriu e deu um tchauzinho, acho que mandou beijo, se eu não me engano, ele tava com alguma coisa na mão, parecendo um papelzinho, ele entrou lá pra galeria Pajé. E aí eu peguei e fui, e fiquei lá na loja pensando nele. Falei, pensando nele assim no sentido, tipo, quem é esse cara? Por que, que ele mandou beijo? Por que, que ele me deu tchauzinho? Por que, que ele sorriu pra mim, né? Estranho, né? Do nada. Aí fiquei com aquilo na cabeça, beleza. Aí ele entrou pra lá ele se perdeu, não sei que diabo que ele aprontou pra lá depois, eu não sei se ele ficou lá, não sei se lá ele comprou alguma coisa, não sei se ele desistiu e voltou e saiu. Eu sei que eu não vi mais ele e eu continuei trabalhando. Deu por volta das 6 horas, que é o horário que encerrava o meu expediente. Aí eu fui lá dentro no estoque, fui me trocar e tal, fui tirar meu avental, dobrei, guardei, tirei minhas canetas do bolso e tal. Coloquei minhas coisas lá penduradinhas no lugar lá que tem. Peguei minha bolsa e tal, me troquei, me arrumei, escovei meus dentes, arrumei meu cabelo. Dei uma arrumadinha, uma organizadinha, tudo lá, uma maquiadinha de leve, que eu sempre gostava de me arrumar pra pegar ônibus mais organizada, né, pra tirar aquela cara da derrota. E aí fui lá, passei um batomzinho e tal, passei um rolãozinho, né, pra tomar um banho em casa, pra dar uma descansada. E aí fui. Aí nisso, eu peguei e fui pro terminal Parque Dom Pedro, onde ele trabalha. Chegou lá no Parque Dom Pedro, eu não tinha onde sentar, né? Uma fila enorme. Ai, gente do seu horário de pico, um inferno. Aí eu fui lá, fiquei numa fila. Aí sempre escolhi. Ai, hoje eu vou no 84. Olha só pra vocês verem como faz sentido, que tudo encaixou pra gente se conhecer, que Deus preparou tudo. Tinha 3 opções de linhas para mim voltar para casa. Tinha 84, 86, 88, Planalto, Madalena e Califórnia. E eu resolvi no tal do Califórnia, porque sempre não sei o porquê, não sei se por o bairro ser o primeiro bairro, porque aí depois do primeiro veio o Califórnia, Vila Califórnia, que é na Zona Leste, próximo Vila Alpina e tal. Aí depois vem o Santa Madalena, eu acho, e depois o Planalto, ou vice-versa, uma coisa assim. Sei que depois do Califórnia é os 2 bairros próximos. E os 3 eram próximos do outro, um fica aqui, outro aqui, um à frente do outro. E o primeiro seria o Califórnia. Eu não sei se pelo Vila Califórnia ser o bairro primeiro e o pessoal ia mais pra lá, né, no fundão, lá no buracão mesmo da Zona Leste, nas periferias assim, e aí eles pegavam mais o outro e deixavam sempre o Califórnia mais vazio. E nesse dia ele tava super vazio. Aí eu falei, eu vou no Califórnia hoje. E era na linha que ele trabalhava, só que é aquela coisa, né? Cobrador, motorista e às vezes até fiscal, eles trabalham em vários lugares, não tem um ponto fixo. Eles ficam por um tempo ali, migra para outro, para outro e para outro. E às vezes ele tá ali, um cara precisa dele para outra linha, ele vai para outra. Então ele já trabalhou em todas elas. Então nesse Califórnia do que ele ficou mais tempo. E eu conheci ele nessa. E aí eu peguei e falei, vou no Califórnia, mas eu nem tinha percebido nada.
Gente, não no mesmo dia, porque no mesmo dia era a folga dele, né? Então ele tava indo lá porque era a folga dele de semana. E aí eu me lembro que eu fui e falei, eu vou no Califórnia porque tá mais vazio. Eu peguei a fila do Califórnia, que era um pouco menor, esperei uns 10, 15 minutos. Nesse dia, tá? Então não era o mesmo dia, era um outro dia que eu resolvi pegar esse ônibus. Aí, beleza. Quando foi nesse dia que eu peguei o ônibus que ele tava trabalhando, né, que já não era mais a folga dele, eu acho que em seguida, tipo, alguns dias depois, não deu uma semana que a gente tinha trocado aquele olhar, eu entrei, não, aí eu fiquei na fila. Aí eu tava na fila e ele tava sentado lá, não, ele passou por mim, aí ele me reconheceu e pegou o canudinho e bateu com, não, canudinho não, um tal de, um negócio lá que ele usa lá, um papelzinho que ele faz, relatório, tal de relatório dele. Ele preencheu o relatório, levou pro fiscal, o fiscal carimbou, preencheu e tal, ele enrolou na mão, levou lá pra dentro. Quando ele deu a volta pelos passageiros e ele entrou no ônibus, ele passou por mim, ele olhou pra mim, sorriu, falou oi, aí pegou e bateu com o canudinho na minha cabeça, com esse rolinho de papel na minha cabeça. Aí eu olhei e falei, oi, eu tava tão cansada e eu só vivia estressada de mau humor, né, porque, né, cansativo demais, cuidar de criança pequena, e ainda ter que pegar o ônibus lotado, cansada, trabalhar, entrar cedo e tal. Era muito cansativa a minha vida. Aí eu peguei, era muita responsabilidade para uma menina de 17 anos, né? 17, 18 anos que eu tinha na época. Acho que era isso. Aí eu falei assim, ai gente, tô tão cansada. Eu não via a hora de sentar, descansar as pernas, dar um cochilo no ônibus, que eu tava só o pó. Eu acordava de madrugada para ir trabalhar lá. Pra chegar lá às 7 e pouco da manhã antes das 8. Então 7 casa, umas 5 e pouco, 6 horas. Não acordava mais 5, saía umas 6 e pouco, pegava o ônibus umas beirando 7, 7 e pouco, beirando 8, eu tava lá. Eu pegava assim, tentava pegar o mais cedo possível para chegar cedo. E aí eu tava muito cansada e ele passou e bateu com o canudinho assim na minha cabeça e oi, sorri assim, sorriso meio amarelo, cansada. Aí eu fui, né, aí ele pegou, falou alguma coisa lá, não entendi, ele passou lá pra frente. Daí sentou. Daí todo mundo foi passando, foi sentando, foi passando, foi sentando. Quando eu fui passar, ele falou assim, fica aqui. Aí eu falei, ai, não fico não. Ele falou, fica aqui, eu vou abrir lá atrás pra você, vai lá atrás. Eu falei, Deus me livre, eu morro de vergonha de tudo, gente. Pra quem não me conhece, pensa que eu sou, né, ah, nossa, ela não tem vergonha de nada, mas eu tenho. Quem conhece sabe, eu morro de vergonha dessas coisas de, tipo, você entrar lá na frente, vou te dar um lugar, uma prioridade, você vai ser exclusivo, você vai passar por baixo, você não vai pagar. Eu não gosto dessas coisas, eu prefiro pagar, eu não gosto de passar vergonha. Aí eu falei, não, não me faz sentar lá atrás que eu vou morrer de vergonha. Tudo eu tenho vergonha. Aí eu falei, não, vou ficar aqui. Ele falou, não, então não passa pra trás, fica aqui na frente pra gente conversar. Eu falei, não, que todo mundo vai ficar me olhando, eu não gosto dessas coisas, ele vai interpretar errado, né? Eu não quero ser prioridade, eu não quero, eu tenho meu dinheiro, eu vou pagar minha condução. Não, senta aqui. Eu falei, não, eu vou pra trás. Aí ele falou, ah, então tá, então passa e senta aqui. Aí eu peguei e passei. Aí, por coincidência, tava vazio os dois banquinhos do lado quando passa a catraca, né? Aí tem um cobrador aqui assim. Aí aqui tem um próximo banco e tava vazio os dois lados. Aí ele falou, senta aqui no cantinho pra gente conversando. Aí eu falei, ah não, os outros vai ficar olhando, né, escutando. Não, mas o ônibus faz muito barulho, não dá pra ouvir nada. Eu falei, mas se sentar alguém aqui do lado, dá vergonha. Ele, não, para de ficar com vergonha, vai, vamos de boa, vamos conversando, não tem nada a ver, a gente não deve nada pra ninguém. Aí beleza, aí ele começou, e aí, como que é seu nome? Aí eu falei, Célia, ele falou, o meu é Reinaldo, prazer. Eu falei, prazer, ai meu Deus do céu, com vergonha, Jesus. Assim, a gente falando parece que é uma coisa normal e corriqueira, né? Mas, gente, é muito vergonhoso. Aí eu fui e falei assim pra ele, legal. Aí ele falou assim, faz tempo que você trabalha aí? Eu falei, já faz um tempinho e tal. Nossa, eu vi a loja que você trabalha, é ali que você trabalha. Eu falei, ele falou assim, que hora você sai todo dia nesse horário? Eu falei, geralmente sim, só que tem vezes que vem com container descarregar lá. E aí a gente precisa ajudar, né, no container, precisa conferir mercadoria, ficar até mais tarde, às vezes virar à noite, às vezes trabalhar na feira de exposição, né, que às vezes quando eu trabalhava lá na semana, às vezes no fim de semana, a maioria das vezes eu fazia exposição no Shopping Center Norte, né, no Center Norte lá, no Tietê, lá na Avenida Tietê, lá, perto da rodoviária. E aí, às vezes, a gente ia pra lá, às vezes a gente ia no Shopping D, a gente às vezes ia no SP Market, a gente sempre fazia a feira de exposição das peças, das coisas, dos produtos da loja. E elas me sempre davam prioridade pra mim. Elas, hoje a Célia que vai pra loja, a Célia que vai pra feira, a Célia vai pra feira, a Célia vai ser escalada pra trabalhar na feira. A feira, gente, é num shopping, tá? Uma feira chique, com pessoas que vêm de outros países, pessoas que vêm de fora. É uma feira de exposição pra quem não conhece, então é um negócio muito bacana, muito legal. Geralmente é no Center Norte, né?
no shopping, tinha no Hypermarket, tinha no Shopping D, já fui em vários lugares fazer feira de exposição. E aí elas faziam a exposição das peças, das mercadorias que elas vendiam importado, decoração, peças da Índia e tal, várias coisas legais. Elas tinham muito presente, muita coisa chique, coisas em prata, né, coisas douradas. E aí elas tinham pedras de não sei o que, pedra jade, pedra isso, pedra aquilo, era cada coisa linda que tinha lá, era caríssima as peças. E aí eu lembro que ela sempre me escalava para trabalhar nas feiras. Ah, a Célia vai pra feira, ah, a Célia vai pra feira. Às vezes elas me faziam vestir de roupa de indiana, acho que era indiana. Aí elas pediam pra eu estar fazendo, pagava pra fazer roupa pra mim daquela saia de, sabe, indiana, assim, como se dançasse a dança do ventre, aquelas coisas, aqueles topinhos. Ela, o perfil melhor que tem é o da Célia, porque ela tem um cabelão grandão preto, que o meu cabelo sempre foi até o bumbum, né? Sempre foi preto, grandão e enroladinho, cacheadinho até o bumbum. E sempre gostei de batonzão vermelho, então por causa do batonzão que destacava e tal, gostava de me arrumar, elas ficavam falando, né? A Célia tem um perfil perfeito pra trabalhar na feira e tal. E aí ela é magrinha, o corpinho dela chama atenção, se ela colocar aquelas roupas ficar muito bonita na frente das peças e tal. Então sempre trabalhei disso. E aí beleza, tava trabalhando lá e tal, e voltei, fiquei conversando com ele. Aí ele já foi falando, ó, eu não, por enquanto não pretendo ter nada sério com ninguém. Eu falei, eu também não, e tal, e a gente conversando. Aí ele falou, onde você mora? Eu falei, moro ali na Vila Alpina, na rua Savigny, bababá. Ele falou, eu conheço perto do Queiroz Filho, do colégio. Eu falei, é. Ele, então tá, beleza. Eu moro ali no Nova York. Eu falei, nem sei onde fica isso, nunca vi falar. Ele falou assim, então, lá Nova York é um bairro que fica próximo ao Shopping Aricanduva, fica bem pertinho do Shopping Aricanduva, 5 minutinhos de carro até lá e tal. E a gente foi trocando ideia, foi se conhecendo, fazendo perguntas, ele pra mim, eu pra ele e tal. Ele falando que tinha 2 irmãs, o pai e a mãe, morava com o pai, com a mãe, e que a casa estava sendo reformada, que o pai dele era caminhoneiro, mas estava aposentado como caminhoneiro, mas também era motorista de ônibus, trabalhava em outra empresa, que o pai dele tinha encaixado ele nesse serviço para ele trabalhar, e que a mãe dele era cabeleireira, que as irmãs dele estudavam, faziam curso, e blá, e que você ia gostar das minhas irmãs, que ela chama Karine e Daniela. E começou, né, contando. Aí, legal. Daí fui conversando com ele, fui contando a minha vida, fui falando, fui contando, fui falando. E ele vendo que a minha vida era bem oposta da dele, né? A vida dele era regrada de amor, de carinho, de paz, de felicidade, de tranquilidade. A vida dele era só alegria. Tinha um trabalhinho dele e tal, não passava nervoso, não passava raiva, não sustentava a família. Já morava em casa própria e tal, a mãe dele tinha um dinheirinho dela, o pai dele, né, tinha um dinheirinho dele e tal. As meninas viviam de boa. Eu já era totalmente oposto. Eu já tinha que sustentar um filho pequeno. Eu já tinha que manter uma casa nas costas, tinha que manter uma família nas costas. Eu tinha que ajudar em casa, pagar cartão de crédito caríssimo nas compras que eles faziam na minha casa. Eu tinha que bancar minha casa, eu tinha que pagar convênio médico pro meu filho, eu tinha que pagar convênio médico pra minha mãe. Eu tinha que me bancar, eu tinha que comprar roupa boa pra mim trabalhar bem, pra aparecer bem aparentada, bolsa, né, melhorzinha, tênis novinho, tudo as unhas do pé e da mão bem feitinhas, sobrancelha bem arrumada, e os cílios pintadinhos, e sempre maquiada, e sempre bem aparentada e tal. E eu gastava muito com isso, e saía, arrumava o cabelo, fazia maquiagem, fazia unha, e me arrumava, e comprava muita maquiagem e tal, e cuidava da pele, cuidava do cabelo, cuidava de tudo. E, gente, eu tinha que estar sempre me arrumando, sempre me embelezando, sempre cuidando do meu filho e tal, e contei pra ele que eu tinha um filho pequeno e tal, e ele não ligou, ele falou, não ligo, eu quero conhecer ele, eu tô feliz por conhecer você, eu quero que dê certo entre a gente, vamos se conhecer, vamos marcar um dia pra gente ir no shopping e tal, tomar um sorvete, conversar melhor. Aí eu, beleza, aí nisso ele já me entregou o papelzinho, já me entregou o nome dele, o telefone e tal, e na hora eu nem dei bola, né? E ele falava, não quero nada sério, é só pra você conhecer, mas pra curtir um pouco, né? A gente é novo. Eu falei, beleza. E aí eu trabalho tal horário, saio tal horário, tal dia eu tô de folga, tal dia eu tô trabalhando e tal, pego tal hora e trabalho em tal linha. E foi dando as dicas, né? Se você se interessar e você quiser, né? Um dia que você estiver à toa e quiser conversar comigo, a gente sair, se encontrar, eu falei, beleza. Ele, mas eu não tenho um carro ainda, né? Eu pretendo comprar meu carro. Eu falei, não tem problema, eu também não tenho, vai dar certinho, porque eu não tenho nada na minha vida. Eu moro de aluguel. Não morava de aluguel, na verdade. Eu não morava de aluguel. Eu já morava numa casa que era meio que própria, né? Tipo assim, a minha irmã cedeu pra gente estar morando lá. E aí a gente pagava só as contas, a água e a luz e tal. Que na verdade lá não tinha dono. E a gente morava nessa casa, eu, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, que a minha irmã acho que já tinha ido morar no Japão. E aí a gente se conheceu, minha irmã tinha ido morar no Japão, deixou os filhos com a minha mãe. E ela cedeu essa casa que ela morava pra gente estar morando. E os meus irmãos foram aos poucos indo, cada um foi viver sua vida. Aí ficou só dois, que acho que foi o Gil, acho que era o Gil, o Wilson e eu.
O resto não morava mais com a gente. O outro mais, o Batista, né? Ele ficou na casa lá que a gente morava, que não quis vir com a gente e tal. Beleza. Aí o que aconteceu? A gente pegou, foi lá, eu resolvi, falei assim, um dia quando eu tiver tempo, né, porque eu não tenho uma vida própria, eu cuido de criança, eu trabalho fora, eu faço feira de eventos, eu faço curso, eu faço uma coisa, eu faço outra, eu faço correria, minha vida é um corre louco, é uma loucura, então eu não tenho muito tempo pra estar pensando em namorar, nem tenho cabeça pra pensar nisso, nem sair, nem curtir vida, eu não tenho essa de curtir vida, eu nem sei o que é curtir a vida. Eu magra, parecia uma caveira seca, branca, magra demais. De Jesus, só tinha cabelo. Acho que eu só tinha cabelo no meu corpo. Era o cabelo assim, até a bunda. O cabelo parece que sugava a minha energia, assim, sabe? De tão magra que eu era, acabada, gente. Acabada, acabada. Aí beleza, conheci ele e tal, a gente se trocou conversa. Aí eu não tinha nem o que oferecer pra ele. Tipo, eu não queria que ele fosse na minha casa, porque eu era bem pobrezinha. Falava, Deus me livre dele entrar na minha casa, nunca mais ele volta. E ele deu o telefone dele, eu não tinha um telefone para dar pra ele, eu não tinha um telefone celular, eu não tinha um telefone fixo na minha casa, eu vivia assim, sabe, assim, como fosse no tempo da pedra, eu só trabalhava, tinha dinheiro para sustentar a mim mesma, eu não tinha um cartão, porque eu nunca procurei ter um cartão, nem sei se nessa época já era tão fácil acessar um cartão assim, eu sei que na época tinha cheque, mas eu nunca fui atrás também, eu vivia do meu salário ali, mas eu ganhava bem, eu não ganhava mal não, ganhava muito bem. Ganhava muito bem, ganhava comissão por fora, ganhava pelo que eu trabalhava na feira, ganhava 40% de tudo que eu vendia. E quanto mais eu me esforçava e mais eu vendia, principalmente fim de ano, fechava vendas grandes, né, de valores bem altos, então eu ganhava muito bem mesmo, assim, tipo, eu não tive nada porque eu tenho um coração muito bom, então sempre dei tudo pra todo mundo, então tudo que era meu eu distribuía pra todo mundo. Eu lembro que eu ajudei meu irmão a comprar carro, eu dava presentes caros pros meus sobrinhos, pra minhas irmãs, pros meus cunhados, pra minha mãe, pro Diego, eu dava coisas caríssimas pro Diego, roupas da Pacalolo, Print Hip, que na época eram as marcas, né, conhecidas, marca top, hoje em dia é Lílica, Ripilica, aquela do tigre lá, Tiger Tigre, essas coisas. Na época era Pacalolo, Print Hip, essas coisas. E tinha roupa infantil. Aí eu ia no shopping, comprava roupas caras pra ele, levava ele no McDonald's, levava ele pra passear, levava ele em parquinho, levava ele no shopping pra todo lugar que eu ia. Eu levava ele em tudo que vocês imaginar, girafa, tudo que era lugarzinho assim, eu levava ele, comprava roupa boa, comprava sapatinho, comprava presente, comprava bolsa, comprava pacotaiada de fralda grande, dava aqueles fardão de fralda pra ele, de marcas boas. As fraldas mais top, assim, que você ouvia falar que tinha na época como se fosse Pampers, mas tinha umas que era melhor que a Pampers, que acho que nem vende mais. Eram umas fraldas japonesas, como se fosse aquela Mami Poco, alguma coisa assim. Acho que é isso, se eu não me engano. Que é uma fralda japonesa. Tinha umas aqui que vendia numa farmácia que a minha mãe trabalhava, né? Minha mãe trabalhava em farmácia. E aí eu lembro que a minha mãe trazia dessas fraldas, às vezes, a maioria das vezes eu pagava, mas algumas outras vezes ela presenteava a minha sobrinha, né, a Milk, e o meu filho Diego. Então ela dava a azulzinha pro Diego e a rosinha pra Milk, era colorida as fraldas. Eram umas fraldinhas, tipo umas calcinhas que vestia, tinha elástico na cintura igual a Pampers, e ela era muito resistente, muito boa mesmo. As fraldas super durinhas, super cara, era caríssimo o pacote. E aí era isso, aí beleza, aí eu conheci ele, aí a gente marcou um dia de qualquer hora que tivesse um tempinho da gente se conhecer. E aí eu falei, aí um certo dia eu não peguei férias, mas eu tava de folga, não sei, eu peguei uma folga extra, não sei. Eu lembro que nesse dia eu peguei o Diego pra dar umas voltas, passei com ele, se diverti, passei o dia todo super bem com ele. Aí voltei com ele pra casa, já não tinha mais nada pra fazer. Aí chegou o finalzinho de tarde de, não sei se de sábado, que sábado e domingo eu ficava em casa, feriado. Aí eu lembro que um dia eu bateu o finalzinho de tarde, não sei se de sábado ou domingo, eu falei, você acha que eu vou dar uma ligadinha pra ele só pra ver qual que é a dele, pra ver se ele tá afim de a gente conversar, a gente se encontrar, a gente sair pra algum lugar, né? Aí beleza, eu peguei o telefone dele, gente, olha a situação. Eu fui num orelhão pra dar uma ligadinha pra ele. Peraí, pessoal, deixa eu só ver que horas são, porque já tem que buscar o Vitor. Tô aqui de boa por enquanto, não dá tempo. Então, pessoal, aí nesse dia eu falei assim, eu comprei cartão, naqueles cartão que tinha pra usar no orelhão. Fui procurar um orelhão a não sei quantas léguas. Gente, todo buraco desse planeta que eu entrava tinha o orelhão era quebrado. Quando eu achava o orelhão que funcionava, que eu via lá que tava funcionando, eu corria, não tinha cartão. Não sei se já tinha, se ainda tinha ficha, se já tinha acabado a época das fichas, aquelas fichinhas que colocava no orelhão. Aí procurava cartão aqui, não tem ali, não tem ali, não tem. Dinheiro eu tinha, não tinha condição de comprar porque não achava.
Aí eu lembro que dinheiro pra mim, graças a Deus, era uma... Eu vivi uma situação, assim, precária, né, na família, na casa, tudo, mas eu tinha condição. Tanto é que depois a gente começou a ajudar minha mãe, a gente cresceu, a gente melhorou a casa que a gente morava, colocou piso que era taco, aí arrumamos um quintal que era uma fossa de céu aberto, assim, a gente pegou e mandou arrumar tudo lá e organizar o quintal e tal, né, arrumar a caixa de esgoto, colocar encanamento, fazer tudo certinho, colocar portão. E aí foi melhorando as coisas, foi pintando parede, tampando um buraco, abrindo o outro, colocando a coisa aqui, tirando outra ali, tirando a pia velha, colocando uma nova, reformando as coisas do banheiro e a gente foi melhorando. E aí eu comprava coisas pra casa, eu fazia compra, eu gastava um absurdo de cartão, de Carrefour. Aí depois eu comecei a ter cartão, aí depois comecei a comprar jaquetas de couro pra mim, e coisas boas, e tudo. E aí eu comecei melhorando a situação, comprava tênis de marca boa pra mim, pro Diego. Então a gente começou a melhorar. Daí meus irmãos foram saindo, foi ficando só eu e o Wilson, né, que era o mais novo. E aí nesse dia o Wilson só via na casa da namorada, minha mãe só vivia trabalhando no buffet, que era sábado e domingo, eu só vivia sozinha com o Diego, não tinha nada pra fazer. E tinha meus dois sobrinhos também que moravam com a gente que cuidava, mas ficavam ali no quintal brincando e tal. Às vezes ficava na casa de algum vizinho brincando e eu ficava lá sozinha com eles, não tinha o que fazer. Aí falei, vou ligar pra ele, vou ver qual que é a dele. Aí peguei o dia que fui dar uma volta com ele, eu não lembro meus sobrinhos onde estavam, eles não estavam em casa. Eu não sei se minha mãe tinha saído com eles. E aí eu falei, vou pegar um orelhão, vou dar uma ligadinha pra ele. Aí liguei, aí não dava, aí liguei de novo, ocupado, liguei no outro, quebrado, liguei no outro, cartão tinha acabado o negócio lá, que eu acho que eu tinha um cartão, aí fui usar e tinha acabado lá o negócio, não sei como que é lá, que fala os tempos, os pontos, sei lá como é que é. Aí fui num barzinho, no boteco, subi umas quebradas lá, achei um barzinho, comprei um cartãozinho de uns, não sei quantas fichas lá. Aí falei, dá pra falar um básicozão, né, um básico de tudo. Fui lá, liguei. Aí a mãe dele atendeu, fala, minha Nossa Senhora. Aí já fiquei apavorada, falei, Jesus, é minha sogra não, assim, na época não era sogra, mas eu pensei, meu Deus, é a mãe dele. Aí ela, alô? Aí eu falei assim, é na casa do Reinaldo? Ela falou, quem gostaria? Aí eu falei, é a Célia. Ela falou, da onde que é? Eu falei, é que ele me deu o telefone pra me ligar pra ele. Ela, então tá, você aguenta um pouquinho, que eu vou chamar ele, que ele tá lá na rua de baixo jogando bola, mas eu já volto, tá? Você aguenta na linha mesmo pra não desligar? Eu falei, aguento. Aí eu pensei, meu Jesus Cristo, meu cartãozinho vai pra baixo da égua. Coitadinho do meu cartão, vai acabar até eu comprar outro, não sei nem se eu vou conseguir outro, que acho que era domingo. Ou acho que era domingo, porque não achava nada, gente. Não achava nada pra comprar. Não tinha bar, não tinha nada pra comprar. Aí eu achei um boteco lá que tinha um. Aí eu falei, meu Deus, se meu cartão acabar, acabou a minha chance de falar com ele, né? A não ser que ele pegue no telefone e me retorne. E eu não vou pedir pra mulher que eu quero desligar e ligar de graça, porque é chato. Aí beleza, aí ela foi misericórdia, mas ela demorava. Eu falei, meu Deus, meus cartão tá com só eu. Naquele tempo dos cartão. Ai, gente do céu, vai acabar meus créditos, vai acabar, ela não volta, cadê ela? Eu escutava, Reinaldo, telefone pra você, gritando. Aí eu, ai meu Deus do céu, que vergonha, Jesus, vontade de desligar esse telefone, sumir, enfiar a cabeça no buraco e não voltar mais. Aí daqui a pouco ela não voltou, não falou comigo, aí ele apareceu, oi, eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, tudo é você, a Célia? Eu falei, é. Aí ele falou assim, tudo bem com você? Eu falei, tudo. E aí, o que você tá fazendo? Eu falei, não fazendo nada. Ele falou, eu tava jogando bola com os moleques ali embaixo e tal. Por isso que eu demorei um pouquinho, fica na rua de baixo. Eu falei, nossa, demorou demais. Eu pensei que meus créditos iam acabar. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, dá o número desse telefone, tira o seu cartão pra não gastar, que eu vou ligar pra você. Aí eu falei, não, sua mãe vai achar ruim, né? Não, fica tranquila, minha mãe não liga. Pode ficar tranquila, dá o número que eu ligo aí. Eu, ai, meu Deus. Aí tirei meu cartão, desliguei, ele ligou de volta. Olha aqui, gente, que situação. Aí beleza, aí fui e falei assim, tá bom. Aí ele falou, vou te ligar já, beleza. Aí na hora que ele falou que ia me ligar, eu esperei, ele ligou em seguida. Aí começamos a conversar e tal. E ele, o que você tá fazendo agora? Eu falei, nada, tô com meu filho aqui sozinho e tal. Ele, vamos marcar pra gente sair com... Então, pessoal, vou dar continuidade aqui ao vídeo, já vou ter que desligar, que já vou buscar o Victor. Então é isso. Aí é que deu uma pausa aqui, porque ficou sem espaço no celular, eu dei uma limpadinha. Então, pessoal, dando continuidade do dia lá que eu conheci o meu futuro namorado na época, que agora é meu marido. Então, o que aconteceu? Aí a gente pegou e marcou, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, já tá no finalzinho do dia, tá acabando a minha folga, você tá com seu filho, você não tem ninguém pra deixar ele, sua mãe não tá, você tá cuidando dos seus sobrinhos e tal, vamos fazer uma coisa mais pensada, mais legalzinha, vamos fazer assim, vamos marcar pra minha próxima folga, que é não sei que dia lá da semana que vem, e aí a gente marca esse programa pra gente se conhecer pessoalmente, conhecer melhor. Eu falei, beleza.
Aí o que que eu fiz? Gente, foi uma loucura esse dia, tipo assim, esse encontro que foi meio que um desencontro, uma catástrofe. Foi assim, ele falou pra mim assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou deixar marcado como você tem dificuldade pra estar falando comigo, pra comprar cartão, pra ir no orelhão, você não tem um telefone que eu possa te ligar, se eu pudesse eu te dava um, tal. Eu falei, não, não precisa. Aí eu falei, tá bom, então vamos marcar, já deixa marcadinho. Ele falou, você não tem um telefone? Eu falei, não, não tem, nem pra recado. Eu falei, não, não tem. Ele, então, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o... Não, vou marcar já certinho o horário, o dia pra gente se encontrar. Se você não puder ir, você dá um toque pra mim não ir de besteira. Eu falei, beleza. Aí a gente marcou num dia lá da semana, acho que foi num sábado, no final de semana, no dia da folga dele, que aí minha mãe acho que tava em casa nesse dia, não lembro. Aí ele falou, ó, no final de tarde, tal horário, você vai lá pro ponto que a gente se encontra, o ponto que era lá na minha casa. Na minha casa onde eu desço. Então eu desço nesse ponto, do outro lado da rua, onde pegando, voltando pra cima. Ele falou, ó, vou te encontrar no ponto que você desce, né? Fica ali que eu te encontro ali. Eu vou de carro te pegar, eu vou com o carro do meu pai. Que eu não tenho carro ainda, mas eu dirijo, eu tenho carta, beleza. Beleza, combinado? Então eu vou passar lá de carro com o carro do meu pai pra te pegar em frente onde você mora, só que no caminho sentido voltando pra ir pro Parque Dom Pedro. Você para ali, me espera que eu passo de carro tal hora e te pego. Se atrasar qualquer coisa imprevisto, eu te ligo. Falei, não, eu falei pra ele, eu ligo pra você se não der pra ir. Aí ele falou, aí eu não tenho como tá te ligando. Falei, tá bom. Aí, gente, eu marquei tudo certinho, tomei banho, me arrumei cabelo, fiz maquiagem, fiquei toda cheirosa, toda bonitona, que eu andava, né, na pinta, gente. É que vocês não me conheciam quando eu andava, quando eu trabalhava. Toda de saltinho, toda magrela, toda bonitinha e tal, bem arrumadinho, cabelão gigante, aquele cabelo que consumia a minha vida. Branca que só, magra que só uma coisa. Aí, beleza, aí eu fui. Deixei o meu filho com a minha mãe, marquei com ela que eu ia sair, só que eu não falei a verdade que eu ia encontrar com ele, porque eu falei, se eu falar que eu vou encontrar com ele, ela vai brigar comigo, vai me chamar de tudo, não vai aprovar, vai ficar falando besteira, você vai engravidar, você vai arrumar macho, você vai isso, lá, que minha mãe era briguenta, ignorante, briguenta e ciumenta comigo. Comigo não, com todos os meus irmãos. E aí eu falei, não posso contar pra ninguém, vou inventar que eu vou sair com as meninas e tal. E tinha minha amiga Elisa, e eu falei que eu ia com ela e com as amigas da gente pra um bingo, não sei aonde, na Baixa da Égua, nem lembro, acho que, sei lá, nem sei pra onde que eu falei que eu ia. E aí ela, beleza, aí ela ficou com meu filho pra mim, porque eu sempre deixei ele na creche a semana inteira, trabalhei, voltei, final de semana sempre eu fiquei com ele. Ela sempre trabalhou fora, num buffet que era sábado, domingo, tal, e feriado. Só que nesse dia não tinha festa, eu acho, e ela não foi, então ela falou, hoje eu vou ficar em casa. Eu limpei casa, eu fiz comida, eu agradei ela o dia inteiro, cuidei do meu filho, fiz tudo por ele. Chegou no final de tudo, que ele já ia, acho que até dormiu, ele já tinha dormido quando eu saí, porque ele dormia super cedo. Aí ela falou, então pode ir que eu cuido dele, que eu vou descansar. Eu falei, tá bom, deixei a casa arrumadinha, comida feita, roupa lavada, estendida, depois tirei do varal, dobrei, fiz tudo o papel de boa filha pra poder ganhar o prêmio de poder sair e deixar o filho com a mãe, que eu nunca deixei. Na verdade, eu deixava pra ela retirar ele pra mim da creche, que eu não tava em casa porque ele saía cedo, eu levava ele, né, pra creche, ia trabalhar, voltava, passava a semana inteira nessa, ela pegava na semana pra mim todos os dias na volta, e aí no sábado e no domingo eu tava em casa, eu cuidava dele, feriado pra ela trabalhar nesse buffet. Aí o que aconteceu? Eu peguei e marquei com ele, né? Então, beleza, vamos se encontrar? Vamos. Aí eu tava lá, eu entendi errado, ó, pra você ver, como eu sempre fui lesa, sempre fui maluca. Falei, gente, ele falou que agora eu fiquei confusa. Eu não sei se era pra mim esperar ele no ponto de ônibus, se era pra mim esperar ele no ponto que a gente se encontra lá no Parque Dom Pedro. Aí eu falei, não, deve ser no Parque Dom Pedro, né, e tal. Não sei por que que eu pensei isso, sendo que perto da minha casa era bem mais próximo da casa dele. Aí fui, gente, subi no ônibus, falei, não, eu acho que é pra me encontrar com ele lá no Parque Dom Pedro, onde ele trabalha, e a gente se encontrou. Aí nesse dia, gente, aconteceu várias coisas. O carro simplesmente deu pane. Ele falou que foi pegar o carro na garagem pra vir pra me encontrar. Ele falou que na hora que ele foi ligar o carro não ligava. Ele chamou o pai dele pro pai dele dar, mexeu pra lá, mexeu pra cá, ainda atrasou pra caceta. Nossa, era pra dar tudo errado mesmo. Aí ele falou que tava atrasado. Ele, pai, eu vou de ônibus mesmo, porque o carro não tá bom. Ele, não, deixa o carro aí, não leva, vai de ônibus, marca encontro lá e se encontra de ônibus, porque deu tudo errado, eu vou ver o que que é no carro. E era uma coisinha boba lá, que era uma bomba de não sei o que. Aí eu, beleza, fiquei lá, subi no ônibus, não, aí não tinha pagado ainda, eu fui subindo, tava toda magrelinha, gente, aquele dia tava tão bonitinha que eu não lembro como se fosse hoje, a roupinha que eu tava, tinha uma roupa, eu sempre comprava roupa social, eu lembro que eu comprei uma mini saia, eu sempre usei roupa bem pequenininha, curtinha, shortinho, mini saia e tal, sempre usei roupinha assim, aí eu usei uma micro sainha, parecia a bonequinha da Barbie, eu era magricela igualzinho o corpinho da Barbie, aquele casaquinho por cima,
tipo lisinho, assim, brilhante, com uma sainha xadrez curtinha, que na época usava muito xadrez, com um tamanquinho de veludo preto, coisa mais linda, com saltinho baixo, assim, gente, um salto que agora voltou à moda, quadradinho, do bico quadrado, e meio que saltinho, assim, meio de veludo, assim, uma faixa grossa, gente, a coisa mais linda, o tamanquinho que eu tinha, e tudo caro, que eu pagava o olho da cara, eu pagava um rim nas minhas roupas, e aí eu usava o melhor perfume, arrumava o cabelo da melhor forma que eu podia, aquele cabelão solto, esvoaçante, aquele cheiro de Darling, né, que eu sempre gostei desse shampoo, aquele cheiro de Darling, aquele perfumão bem cheiroso. Eu lembro que eu não sei se era um perfume Laguna, que a minha irmã tinha um, a amiga dela tinha outro, e eu acabei comprando um pra mim também, era Laguna, o perfume era um beijo verde, assim, coisa mais linda, cheirosíssimo. Aí eu lembro que eu usei esse perfume, aí fui toda cheirosona, com a unha feita, os cílios bem pintadinhos, sempre gostei de passar um negocinho nos cílios e tal, a sobrancelha era de taturana na época, então eu só arrumava, passava aquele batomzão vermelho e tal, e toda magrinha. Aí fui. Quando eu subi no ônibus, gente, vocês não têm noção, eu entendi errado, eu ia pro Parque Dom Pedro. Fui subindo no ônibus que ia me levar pro Parque Dom Pedro. Quando eu tava de cabeça baixa, que eu tava até com o cabelo molhado, assim, que eu ainda fiz assim, que eu joguei o cabelo, que eu tava de cabeça baixa, assim, que eu fui subir no degrau do ônibus, que eu levantei a cabeça, eu joguei o cabelo com aquele perfume, veio, ele puxou no meu braço assim, vem aqui, onde você vai? Ah, você ia me enganar, você não ia me encontrar onde eu marquei com você, que não sei o que. Não sei o que, você tá linda, você tá cheirosa, como você tá linda. Aí eu olhei assim pra ele, o que você tá fazendo aqui? Gente, ele tava sentado no banco da frente, pra me olhar, pra me ver, pra não me perder, porque o carro deu errado, eu achei que ele ia estar de carro lá no Parque Dom Pedro, e ele achou que que eu ia estar naquele ponto que a gente, né, que ele falou que era ali, eu achei que ele ia estar ali. Só que era ali. E eu achei. Não, na verdade, assim, ele achou que eu ia estar naquele ponto. Então ele já veio com a intenção de me avisar. Tipo, sobe no ônibus. Ah, não, foi assim, ó. Eu não subi no ônibus de primeiro. Eu tava parada no ponto esperando o ônibus de cabeça baixa. Aí ele pegou e assinou: entra no ônibus, entra no ônibus. Aí eu fui subir no ônibus, não entendendo nada. Aí ele olhou e falou assim: onde que você ia? Eu não falei pra você que era aqui. Eu falei: eu ia pro Parque da Feira. Ele: não, doida, não era lá, era aqui que era pra se encontrar. Como eu vi que você já tava preparada pra subir no ônibus, eu falei: eu vou pegar ela porque aí eu não perco a oportunidade. Eu não sei pra onde que ela vai, o que que ela tá aprontando, se ela tá mentindo pra mim, se ela ia fugir do meu encontro e se encontrar com outro, eu vou pegar e vou pegar ela na surdina. Aí ele pegou: vem, sobe no ônibus, vem, sobe. Aí eu subi assim toda assustada. Aí o cara era amigo deles, era um amigo tal da linha. Ele falou: para o ônibus, ela vai subir e tal, não cobrou. Aí ele: não cobra a passagem dela, senta aqui comigo. Aí eu não tô entendendo nada. Ele falou assim: quem não tá entendendo nada sou eu. Eu falei: mas não era pra ir pro Parque Dom Pedro? Você não ia estar de carro? Ele falou: não, eu falei pra você que era aqui. E eu ia vir de carro, só que o carro do meu pai quebrou. E aí deu tudo errado. E aí eu resolvi vir de ônibus mesmo. Só que como eu vi você ia subir no ônibus, eu não desci pra não perder a carona. Então vamos subir no ônibus e vamos pra frente. Aí vamos ver onde é que a gente vai. A gente vai conversando e onde a gente resolver, a gente desce. Aí eu: beleza. Eu falei: mas você não ia estar no Parque Dom Pedro? Ele: não, meu amor, você entendeu errado. Era aqui, nesse ponto que eu falei: fica aqui que eu te pego de carro. Só que o carro do meu pai deu pane, não deu certo. Quase que a gente não se encontra. E foi isso, gente. Eu encontrei com ele nesse encontro louco, que não era pra gente se encontrar, que era pra dar tudo errado e no final deu tudo certo e no final a gente se encontrou. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, é do acaso do destino mesmo, foi Deus que preparou tudo isso, porque não era pra dar tudo errado. Eu toda bonitinha, cheirosinha, achando que ia pro Parque Dom Pedro, longe pra caceta, e ele lá naquele ponto pensando que eu ia ficar ali. E eu achei que ele ia estar de carro, e ele achou que eu ia estar lá esperando ele. E eu subindo no ônibus e ele mandando: sobe, sobe, e eu não entendendo nada. E ele: faz o seguinte. Aí eu ia: afinal, pra onde que a gente vai? Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá no centro, tem uns negócios de jogar fliperama, uns negócios lá, vamos lá conversar, numas pracinhas em algum lugar lá, vamos trocar ideia, vamos, sei lá, se quiser ir no cinema, num shopping, vê onde você quer ir que eu te levo. Eu falei: eu não conheço nada também, que eu não sou de sair, eu não era de sair, gente, eu sempre fui caseira. Eu não ia nem no shopping Aricanduva, nem shopping, nada, eu fui poucas vezes, raramente no shopping São Caetano, que era o próximo da minha casa, porque eu tinha o Diego, então eu levava ele pra comer um lanche no McDonald's, de ver pro Pai Noel, comprar uma roupa, mas eu não era de sair, eu não gostava, eu sempre fui caseira. E aí nesse dia eu resolvi, né, que... Aí eu falei: eu não sei pra onde que eu falo pra você, não tem opção, porque eu não tenho noção de onde que eu vou, porque eu não sou de sair, eu só conheço meu emprego e minha casa. Aí ele falou: não, você faz o seguinte, eu conheço os lugares lá pro centro que eu trabalhava pra lá, então tem muito lugar legal lá, tipo naquelas quebradas bonitona lá do centro, sabe, tem aquelas igrejas bonitas, onde tem cinema, naquele tempo tinha cinema pra lá e tal. Ele falou: conheço vários lugares lá que tem fliperama, tem vários lugares legais, vamos lá? Eu falei: vamos. Aí eu lembro que a gente foi assistir um filme bem legal, que eu não lembro qual que era, mas era um filme tipo infantil. Era um filme muito legal, a gente assistiu um filme. A gente ficou muitas horas conversando, ele pagou lanche pra mim, pagou batata frita, pagou um hambúrguer grandão, Coca-Cola. A gente foi no negócio, ele ficou jogando fliperama, me ensinando, que ele era viciado nessas coisas e tal. Naquela época era bem, né?
E era isso, e a gente passou isso, ó, nada demais rolou, foi isso mesmo, a gente ficou conversando, curtindo, conversando, ele me conhecendo, perguntando coisas pra mim, eu perguntando coisas pra ele, e aí a gente marcou um próximo encontro pra gente ficar mais próximo, porque a gente tava muito assim, se conhecendo mesmo, e o tempo era muito curto, e ele não queria me deixar tarde ali naquele local, como ele também tinha que trabalhar de madrugada, acordar muito cedo, e ele tinha que ir pra casa dele que era longe, e a minha casa não era longe, era perto, só que eu tinha que descer a rua sozinha, porque dali ele já ia dar sequência pra onde que ele voltava, por exemplo, subindo é o centro, né? Parque Dom Pedro e descendo, voltando para onde ia para minha casa, o sentido da casa dele também. Eu ia descer nessa rua, né, onde eu morava, na Vila Alpina, e ele ia dar sequência e ir adiante com esse ônibus e pegar outro ônibus para trocar para ir para casa dele, que era bem mais longe que a minha, muito mais longe. Tipo, era do outro lado do mundo. E aí ele falou: então te deixo lá, você desce a rua e eu vou lá para minha casa. Então ele não ia descer e me levar na porta, eu também nem queria, né? Eu falei: não, você não vai na minha porta, você vai me deixa no ônibus que eu desço. Só que era meio arriscado e perigoso, né? Eu de mini saia numa hora daquela. E foi isso, gente. Foi uma coisa louca, mas que no final deu certo que a gente tá junto até hoje, por volta de uns 27 anos que a gente tá junto, quase 27, né? 26 anos por aí assim que a gente tá juntos. E é isso, o nosso encontro foi esse, foi muito legal, não me arrependo, foi super bacana e foi o melhor companheiro da minha vida inteira, meu único marido até hoje. E só agradecer a Deus. Então tá bom, pessoal, vou ter que sair aqui que eu vou ter que buscar o Vitor, depois eu falo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, quiser me dar opção de vídeos, pode me dar, que eu tô meio que sem opção, tô meio sem gravar, porque eu tô meio sem opção. Eu falo: gente, ficar só limpando casa, lavando roupa, cansa, né? Tem gente que não aguenta ficar vendo isso. E aí eu tô meio que sem ideia. Então quem puder me ajude aí, me dê uma dica de que vídeo que eu gravo, vai falando aí que eu vou fazendo pra vocês. Se quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário positivo, tô super aceitando, tá bom? Beijo, pessoal, fiquem com Deus, obrigado pra quem assistiu até o final, até o próximo vídeo.